é diferente do que o Leandro colocou. O tema dessa mensagem de hoje é: considere frutificar ou secar. Considere frutificar ou secar. E nós queremos compartilhar um pouco sobre João 15. Se você quiser abrir, não vamos ler agora. Eu tenho ouvido alguns pastores, sentado com alguns pastores ao longo desses dias. Essa semana eu voltei ao trabalho quarta-feira e já participei na quinta-feira com uma reunião com o pastor Rodrigo Tapia, o missionário Marcelo Safraide, o pastor o Renato e um pastor americano chamado Michael Bear. Ele tem doutorado, ele escreveu o livro Missão e Negócios como Missão. E nós estávamos falando nessa reunião sobre como gerar um projeto de treinamento para abençoar a igreja em Guiné-Bissau. E nós estivemos em junho, no ano passado, em Guiné-Bissau. E uma das coisas mais chocantes para nós é ver a pobreza daquela igreja e o tanto de criança que tem na mão daqueles líderes e missionários. Em torno de 1.200 crianças para um total de 4 casais que cuidam como missionários brasileiros de pessoas que trabalham lá como obreiros africanos e mais de 1.000 crianças, em torno de 1.200 crianças. E nós conversávamos sobre treiná-los para que eles possam desenvolver negócios, para que eles possam produzir naquela terra, para que eles possam gerar recursos, porque a igreja lá, ela é quase que 100% dependente de ofertas missionárias. Todos os recursos que entram lá são algumas miseráveis moedas que aquelas pessoas depositam no gasofilácio, mas de longe é insignificante dentro de toda a demanda que eles têm de material escolar para essas crianças nas escolas que estão do lado das igrejas, combustível para o barco, combustível para o carro, os remédios que eles doam para as pessoas que não têm condições de comprar, tratamentos dentários que eles promovem lá para aquele ambiente. E nós estamos orando por isso. Deus nos colocou esse desafio. E uma pergunta desse Michael Bear foi: vocês estão dispostos a enviar pessoas para treiná-los lá na África? E o pastor que estava comigo falou: sim, nós estamos dispostos. Então, você é um missionário em Ponta Grossa que Deus tem chamado você para apontar para o mundo. Seja orando, seja ofertando, seja indo. Você entende isso, querido? E uma dessas reuniões nós falamos sobre esse curso da Escola do Reino, vir para Ponta Grossa, trazer essa capacitação para entender que a igreja não funciona só domingo. A igreja funciona todos os dias, na empresa onde você trabalha, na casa onde você mora, na escola onde você estuda, na vizinhança onde você convive, nas ruas onde você vai, no ônibus que você toma, em todos os lugares que você está, a igreja precisa estar viva porque você está lá. Isso é cosmovisão bíblica. Nós temos um chamado de tempo integral para sermos discípulos de Jesus Cristo, em todas as áreas da sociedade. E todos nós temos um chamado. E, portanto, um dos nossos chamados é sermos frutíferos para a glória de Cristo Jesus. E essa reflexão que eu estava vendo, não sei quantos de vocês estão acompanhando as notícias do Brasil. Quantos de vocês estão acompanhando as situações sobre a educação, sobre a economia, sobre o nível de moralidade, sobre o avanço das pautas LGBT, sobre um monte de coisas que tem entrado com força. E nós vemos pessoas, muitas vezes, com sangue nos olhos para confrontar alguns valores e princípios da igreja. E numa dessas buscas por alguns materiais que eu estava lendo, eu recebi no meu WhatsApp um trecho de um treinamento de uma intercessora da Lagoinha chamada Luzinete, não sei o nome dela direito, mas ela é intercessora na Lagoinha, e ela compartilhou na escola do Clamor pelas Nações sobre uma visão de que o Brasil está sobre nuvens de densas trevas nesses dias. E nós já sabíamos que nesse tempo a coisa que iria apertar seria a moralidade.
E nós vemos que a igreja, ao longo de mais de 20 anos, tem deixado a desejar o seu papel de ser uma igreja relevante. Os cristãos têm se acomodado no ambiente de serem servidos e não buscarem santificação, não buscarem compromisso com a palavra, não buscarem ter uma vida transformada pelo Evangelho, e têm vivido um Evangelho água com açúcar. Tem vivido um evangelho fraco. Muitos cristãos estão engordando esse índice de analfabetos bíblicos, porque muitos deles, por anos, nunca leram a Bíblia inteira, nunca meditaram por mais de 15 minutos na palavra, nunca se lançaram a orar mais do que 15 minutos. E essa crise da igreja tem deixado a desejar, porque a igreja tem deixado de ser sal e luz, a igreja tem deixado de ser uma ponte intercessora entre um povo perdido e um Senhor Jesus Salvador. E nós vemos, queridos, que a igreja começou também a lançar esperança, e que elas se frustraram nesses últimos dias, em um ambiente de planos humanos, que era de um ambiente favorável, de um ambiente que a igreja tivesse voz, e no meio da sociedade, e nós vemos exatamente o contrário, as coisas acontecendo. A sociedade continua olhando para a igreja, vendo pastores que dizem ser ladrões porque roubam os dízimos das pessoas, e verem pessoas ignorantes que são cegas e são fanáticas. Esse conceito não mudou na vida de muitas pessoas, mas nós sabemos que a realidade do Evangelho não é essa que a sociedade vê. Mas a igreja, para ela ser sal e luz, ela não pode entender que a sociedade vai ser favorável para ela, porque a sociedade, ela teve ódio de Cristo Jesus, ela crucificou Jesus, ela condenou os apóstolos, a sociedade, ela caminhou em direção contrária. E é esse o ambiente que nós estamos vivendo, e não é agora, desde dezembro para cá, porque já fazem 20 a 30 anos, que as coisas estão em uma rota de queda constante, no ambiente de moralidade, no ambiente de um egoísmo, no ambiente de rebeldia, no ambiente que as pessoas fazem os seus planos, não perguntam nada para Deus, não buscam conselhos em ninguém, e se der certo deu, se não der certo não deu, porque não tem ninguém que tenha a ver com a minha vida. E esse cenário, queridos, tem levado a reafirmar algo, que a igreja não é a grande massa de pessoas que se dizem cristãos dos evangélicos, mas a igreja são aqueles que deixaram o evangelho mudar profundamente as suas vidas. Jesus não vê as pessoas pelo ambiente dos índices do IBGE, de quantos evangélicos ou católicos tem, mas Jesus vê o ambiente de uma igreja, de quantos convertidos estão vivendo o reino de Deus na terra esses dias. Você entende isso, querido? Amém ou não amém? E dentro desse cenário, eu quero compartilhar um pouco sobre esse texto de João. Estudando nesse livro e pesquisando, esse texto começa dizendo: eu sou a videira. Depois nós vamos ler o texto. Eu sou a verdadeira videira. Essa palavra eu sou, quando Jesus fala ali no Evangelho de João, já havia sido dito isso 6 vezes antes do capítulo 15. 4 dessas vezes que Jesus diz eu sou, ele falou para o público, para uma grande aglomeração de pessoas. A 5ª vez que Jesus falou eu sou, ele direcionou essa palavra para Marta. E as 2 últimas vezes, Jesus disse aos seus discípulos no cenáculo. Então Jesus, quando diz eu sou a videira, ele estava dirigindo essa palavra para os discípulos. E essa palavra que Jesus estava dizendo para os discípulos, ele estava declarando a eles que na sua ausência, porque dentro de alguns instantes ele estaria indo para o céu, e na sua ausência, eles deveriam servi-lo e produzir fruto para a sua glória. Esse é o nosso chamado como igreja, servi-lo e produzir fruto para a sua glória. Esse é o nosso chamado como igreja, amém? E quando Jesus dirigiu isso para o povo, ele estava dizendo sobre essa conexão, sobre esse relacionamento vivo que nós precisamos ter com Cristo no céu. E nós não vemos isso de uma forma muito concreta, muito palpável na vida da igreja. Porque
Se nós pegássemos e fizéssemos uma pesquisa com vocês aqui que estão hoje nesse ambiente, e se eu pudesse anotar, nesses últimos dias, desde 1º de janeiro até hoje, quantas horas do seu dia você orou ao Senhor? Quanto foi a frequência de intimidade que você teve com Cristo? Nesses dias, qual foi o teu volume de leitura da palavra de Deus? Nesses dias, quais foram as palavras rema que o Espírito Santo falou com você, não por meio desse púlpito, mas por meio de uma vida de busca no secreto, aonde ninguém estava vendo? E nessa palavra dessa pastora Lisineta, ela falava que são muito poucos os joelhos que estão dobrados diante do Senhor na nação brasileira. São muito poucos cristãos que estão dobrando os joelhos. E uma das palavras que nós mais dizemos: estou ocupado, estou na correria, estou cheio de atividade, eu estou muito focado em outras coisas e não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo orar. Sempre nós damos algum tipo de argumento para justificar o nosso fracasso em não conseguir avançar num crescimento de intimidade com Cristo Jesus. Ela falava, são muito poucos joelhos dobrados no Brasil que estão clamando ao Senhor. São muito poucos cristãos que estão de fato em intercessão, em uma vida de adoração, em uma vida de secreto. E esse pastor Ricardo Robortella, nesse congresso que nós estávamos vendo, ele mostrou uma página em branco que fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ele usou essa página para ele ilustrar, dizendo assim: a igreja brasileira está num tempo que não tem voz profética, não tem uma voz de autoridade, porque ela está vivendo um tempo de muito pouco relacionamento verdadeiro e profundo com Cristo Jesus. E nós estamos vivendo num momento de página em branco, e não é por causa das últimas notícias dos últimos 2 meses, mas isso já vem de longe. E em 2014, quando Benjamin estava, no ano de nascimento dele, estava com 7 meses, nós estávamos numa reunião com um pouco mais de 10 pastores, não sei se era 11 ou 12 ou 13 pastores, e uma profeta de Deus chamado, ele veio aqui na igreja, profeta Amaro. Ele morreu de Covid tem 2 anos atrás, e ele falou assim: nós perdemos o tempo de Deus como igreja. Deus virá com tempo de juízo, porque a igreja não tem cumprido o seu papel sobre a terra. E nessa palavra profética, em 2014, nós perguntamos para ele: quanto tempo você imagina? Ele falou: isso é algo que eu imagino, que eu entendo, porque Deus não me falou exatamente quantos anos, mas eu tenho uma impressão que são 80 anos que a igreja viverá um tempo de juízo. 80 anos que a igreja viverá um tempo de juízo. E por que é isso, queridos? Porque a igreja não tem cumprido o seu papel. Nós não temos dado a resposta certa daquilo que o Senhor espera de nós. Porque nós estamos, como uma ilustração que eu gosto de dizer, nós estamos como uma grande lagoa, muitos e milhares de pessoas convertidas, reuniões de igrejas em todos os lugares. Nesse parque Mambucaba tinha igreja a cada 2 quadras, cheio de igrejas, Igreja do Leão, Igreja Santa Semente, Igreja Pentecostal não sei o que, Igreja Fonte da Vida, foi uma das que a gente foi, Igreja Evangélica Advec, igreja não sei de onde, mas é um lugar que você não vê a igreja produzindo alguma transformação. E uma das estatísticas que eu vi uma vez, que o Rio de Janeiro é o estado que mais tem igrejas. A capital do Rio de Janeiro é a capital com mais número de prédios de igrejas por habitante. E continua morte, violência, tráfico e tantas as coisas que você sabe que o Rio de Janeiro tem. A igreja só é igreja se ela produz um impacto, porque eles são discípulos de um Cristo vivo que muda a vida das pessoas. Você está entendendo, querido? E nessa palavra, eu lembrei esses dias dessa palavra 80 anos de juízo. E eu quero dizer para você, querido, não é tempo de brincar de ser cristão. Não é tempo de você brincar que você é evangélico.
Não é tempo de você ficar fazendo visitinhas gospel em igrejas. É tempo de você assumir um compromisso com Cristo Jesus e dizer, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Nós precisamos tomar um partido diante de Deus. Nós precisamos. Vamos ler o texto. Abra comigo lá, se você já tem aí marcado, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Estes ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muito frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Versículo 9. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem uns aos outros. Até aqui, queridos. Esse capítulo de João, eles dividem ele em 3 partes. A primeira parte fala, até o versículo 11, fala sobre o relacionamento de Cristo com o discípulo, ou com os discípulos. Depois do versículo 12, ele começa a falar sobre o relacionamento dos discípulos uns com os outros, de amar os outros. E depois do versículo 18 até o versículo 27, ele fala sobre o relacionamento dos discípulos com o mundo. E qual que é o relacionamento da igreja com o mundo? A Bíblia diz que sobre o mundo, no versículo 19, o mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para não mais pertencer ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Quanto mais nós fazemos esforço como igreja, para a igreja se parecer com o mundo, mais nós obteremos o afago e o apreço do mundo, e menos nós teremos a glória de Deus no meio da igreja, queridos. Quanto mais nós nos santificamos, quanto mais nós estabelecemos valores do reino, quanto mais nós amamos a nossa família, amamos a nossa esposa, nos opomos contra o divórcio, nos opomos contra a mudança de sexo de pessoas, nos opomos ao homossexualismo, nos opomos a uma educação que conta mentira, mais o mundo vai nos odiar, porque a mensagem do reino precisa confrontar o mundo. Você entende isso, querido? Amém? Uma reflexão, em uma frase que eu anotei desse livro, diz assim:
do autor Warren Wiersbe: se nosso trabalho não começar com Cristo, continuar e ser sustentado por Cristo, e terminar em Cristo para a sua glória, ele não dura. Nenhum trabalho, ele vai ser de longo prazo, se não for em Cristo, em todo o seu processo. Nenhum sucesso você vai ter na sua vida, nenhuma frutificação espiritual vai ter. Você não vai ter uma vida constante de estar debaixo da bênção, se em todo o processo da tua vida, Cristo não participar e não governar. Você entende isso, querido? Jesus é a figura da videira. Jesus é a pessoa que nós precisamos desesperadamente dele na nossa vida. Jesus é o fundamento de todas as coisas. Sabe algo sobre esse texto da videira? É que quando Jesus estava falando aqui no cenáculo para os discípulos, ele não estava falando para a multidão. Esse texto era direcionado para pessoas que já tinham uma caminhada de conhecer um pouco do evangelho que Jesus havia ensinado para eles. E ele estava usando o exemplo da videira. E essa videira era a única fonte de produzir a uva que produzia o vinho. E a água era um objeto precioso, desejado e de difícil acesso no meio do Oriente, no meio do ambiente. E para eles, o vinho representava não uma bebida como é hoje, mas o vinho representava uma nutrição de um líquido que não era só líquido, mas tinha também açúcar, tinha outros nutrientes naquela bebida. E a videira era cultivada porque em alguns lugares, esse vinho, ele não era um luxo, mas era uma necessidade básica daquele povo. E não era com vinho como nós vemos hoje, porque era submetido a uns processos naturais e artesanais. Eu imagino que não era o conceito que é hoje de alcoolismo, de pessoas que bebiam até cair, e isso produzia uma sociedade que vivia alcoolizada. Mas o vinho representava ali um sustento, e tinha um símbolo de bênção. Joel capítulo 3, versículo 18, se o Joe pode pôr lá, Joel capítulo 3, versículo 18, o texto diz, sobre uma palavra profética: naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas, água encherá o leito dos riachos de Judá, uma fonte brotará do templo do Senhor, e regará o vale das acácias. Naquele dia, vinho novo, vinho doce gotejará dos montes. Queridos, o vinho era um conceito para o povo de abundância. Quando a colheita de uvas era farta, era representação de bênçãos de Deus. Quando a colheita de uva era fraca, era pequena, era como se Deus estivesse disciplinando o povo. E prepare-se, porque nós estamos vivendo dias de disciplina de Deus, e a disciplina de Deus começa pela sua casa primeiro. Você está preparado para a disciplina de Deus? Amém ou não amém? O tempo da poda é inevitável. O tempo de Deus cortar a madeira viva, para que ela possa produzir algo que vem do céu, que não é fabricado por nós, é o tempo que nós estamos vivendo. A vinha, ela não só simboliza Jesus como a videira verdadeira, mas no Antigo Testamento, ela também simbolizava a nação de Israel, e hoje ela é uma figura simbólica da igreja de Cristo Jesus, que a vinha para o mundo é a igreja de Cristo Jesus. Acompanhe comigo Jeremias capítulo 2, versículo 20 e 22. Aliás, Jeremias capítulo 2, versículo 20 e 21. O Joe pode pôr lá, Jeremias 2, 20 e 21. O texto diz: há muito tempo quebrei o jugo que oprimia, e despedacei as correntes da sua escravidão. Ainda assim, você disse: jamais os servirei.
No alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Contudo, eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade, como você se transformou em videira silvestre e degenerada. Queridos, esse texto é uma figura simbólica do que a igreja está produzindo hoje, ao longo do Brasil e das nações. Deus plantou a igreja. A Beatriz falou semana passada sobre Atos 2, a igreja primitiva. Deus plantou a igreja para que ela seja uma videira de origem pura. Deus plantou a igreja para que ela produza fruto de qualidade. E Ele olha para Israel, depois de arrancar eles do deserto, da opressão do Egito, depois de Deus desatar as correntes da escravidão, e diz o povo no seu coração para Deus: jamais eu te servirei. Querido, tem muita rebeldia em se submeter a Cristo Jesus no meio da igreja hoje. Tem muito orgulho e vaidade, tem muito Jesus fabricado por nós mesmos. O Jesus do fulano, o Jesus do ciclano, a Bíblia que eu entendo é diferente do que você entende. Deus pode olhar para nós assim: eu não estou nem aí com o que você entende, porque a verdade é esta, e eu não vou mudar para agradar A ou B. Nós entramos num tempo de prostituição como igreja para agradar as pessoas. Nós começamos a idolatrar pessoas, nós começamos a pôr expectativa no homem, nós começamos a pôr expectativa numa campanha, nós começamos a pôr expectativa numa oração forte de alguém, nós começamos a pôr expectativa na força do nosso braço para produzir riqueza por meio do nosso trabalho. E o Senhor diz nesses dias: no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Por isso nós estamos vivendo dias de juízo. Prepare-se, queridos. O Evangelho, ele não é para pessoas fracas. O Evangelho não é para pessoas que ficam vivendo uma vida anestesiada, paralisada. Nós precisamos entender e voltar de todo o coração a nossa vida para o Senhor. Nós precisamos voltar a produzir lágrimas nos nossos olhos de clamor, de arrependimento. Nós precisamos entender que nós não vivemos nessa terra voltados para essa terra, mas nós vivemos nessa terra olhando para o céu. O nosso deleite, a nossa satisfação, o nosso desejo é se satisfazer com as coisas que vêm de Cristo Jesus. Você entende isso, querido? Jesus é a videira original, e o único vinho gerado de outra videira é cópia, é falsificado. Não existe uma segunda videira, existe a videira original. Pirataria nunca vai fazer parte daquilo que Jesus está reproduzindo na terra. Não existe, queridos, as coisas mais ou menos certas. Existem as coisas certas e existem as coisas erradas. Existe o Filho de Deus, o único caminho, a única verdade e a única vida. Isso não muda. Nós devemos nos voltar para Ele e render a nossa vida. E nós precisamos nos perguntar: será que as nossas orações estão sendo aceitas? Será que nós estamos mesmo ligados à videira verdadeira? Será que nós fomos enxertados em Cristo Jesus? Uma das coisas que nós lemos nesse texto, e o primeiro destaque que eu faço é: a vida verdadeira produz fruto. E eu quero que você olhe para dentro de você mesmo. Qual fruto você tem produzido que espelha que Cristo reina no seu coração e na sua vida? João 15,5 fala: quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos produzir nada, nós não podemos fabricar nada. Os ramos, eles servem apenas para produzir um fruto,
Ou se eles não produzem fruto, eles servem para queimar e virar combustível. O fruto tem em si uma vida dentro dele, pois carrega uma semente para produzir mais fruto. Todo fruto carrega uma semente. Quem de vocês já comeu aquelas uvas modificadas que não têm semente? Esse é produzido pelo homem, isso é geneticamente modificado. Mas nós, como cristãos, precisamos ter semente dentro de nós, porque o Evangelho não morre em você. O Evangelho não morre em mim. Eu preciso gerar fruto. Esse tempo de juízo é para que a igreja se volte de todo o coração para Jesus, para que Ele seja aquele que gere seiva, que gere vida, e que essa vida nos tome, e que essa vida possa estar movendo em nós, para que venha em nós e através de nós como ramos, fruto. Se nós não produzimos fruto, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Se nós não produzimos fruto, nós estamos consumindo a nossa vida e esquecendo as coisas eternas. Por mais que eu não fale isso, mas a minha vida demonstra isso. A maioria dos cristãos hoje, eles têm esperança de vida eterna porque confiam em Jesus. Mas a maioria dos cristãos hoje, falta a vida de plenitude de Cristo habitando dentro deles, porque não produzem fruto ou não são cristãos saudáveis. Uma frase desse autor desse livro aqui, ele diz assim: produzir fruto é o aluguel que pagamos pelo privilégio de viver e servir a Deus na terra. Existe uma responsabilidade para que nossa igreja, nós discípulos, possamos produzir fruto. Vamos pensar rapidamente, que fruto que é esse que Jesus espera de nós? Primeiro, ele não é um fruto de obrigação, mas nós temos que entender que produzir fruto é um privilégio de Deus na nossa vida, é uma oportunidade de alcançar pessoas. O primeiro fruto pode ser ajudarmos as pessoas a chegar a Cristo Jesus, abrir o caminho para que elas conheçam Jesus. Um fruto direcionado a amar o próximo pode ser você ser um agente de discipular outras pessoas para que a fé delas se torne mais sólida, que eles amadureçam a partir daquilo que você já aprendeu. Isso é um dos frutos. Leia comigo um texto de Romanos capítulo 1, versículo 13. Pode colocar lá, Romanos capítulo 1, versículo 13 e 14. Esse texto diz: o meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre os outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. O apóstolo Paulo, olhando para Romanos, ele diz isso: o meu trabalho no meio de vocês é ver frutos espirituais. Outra forma de frutos, de abrir o caminho para apresentar o Evangelho, gerar maturidade, fazer discípulos de Jesus mais maduros. O outro fruto que a igreja precisa manifestar é crescer em uma vida de santidade. Você é mais santo hoje do que há 3 meses atrás? Você está mais próximo da luz de Cristo do que há 12 meses atrás? Essa santidade pessoal precisa mais luz, mais santidade, mais incômodo do Espírito Santo, confrontando as minhas áreas de pecado. E Paulo menciona lá em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, mansidão, amabilidade, domínio próprio. Os 9 partes do fruto do Espírito. Crescer em santidade, querido. Isso precisa ser um alvo nosso como igreja esse ano, no meio de provação, no meio de batalha espiritual, no meio de um ambiente que a igreja está vivendo um tempo de juízo. Ela precisa estar diante de Cristo Jesus, se santificando. A autoridade espiritual vem por meio de uma vida de santificação.
Outra forma de fruto é você ser um doador generoso, que faz isso com alegria. Isso é fruto de um coração convertido. Nós falamos de missões, nós falamos de servir pessoas, de abençoar pessoas. Eu quero ler um texto para exemplificar isso, Romanos capítulo 15, versículo 26 e 27. Romanos 15, 26 e 27. Fala: pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Outro fruto que nós precisamos expressar é louvor e adoração para a glória de Deus. Nós precisamos elevar o nível de louvor, nós precisamos elevar o nível da adoração. Adoração e louvor não é só para quem toca e canta, adoração e louvor é para toda a igreja de Cristo Jesus. Se os músicos vêm aqui e só cantam aqui, e só falam textos bíblicos aqui, eles são hipócritas, porque eles têm que vir aqui cheios do Espírito, para testificar uma coisa que lá no secreto eles já vivem. O pastor que vem pregar nesse púlpito, e não tem uma vida devocional mínima, ele é hipócrita. Se ele não chora no secreto, e ele chora no público, ele é hipócrita. Não há espaço para um evangelho de hipocrisia. Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15 fala: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus. Sacrifício constante de louvor a Deus é louvar em todo o tempo, na doença, na crise, na escassez, na perseguição no trabalho, na vida de dificuldade, enfrentando alguma enfermidade. Louvar quando tudo está bem, louvar quando você está de férias, louvar quando você vai para a praia, louvar quando você viaja. Louvar constantemente ao Senhor. Eu tive muitos momentos de contemplação, de meditação nesses dias de férias. Queridos, o Brasil é um país muito lindo, muito abençoado, uma terra rica, uma terra maravilhosa. Deus nos presenteou como um país de belezas, de mares lindos, de águas lindas, de peixes, de árvores, de rios, de serras. Tudo isso proclama a glória de Deus. Deus, eu estava pintando a minha casa, emprestei a escada do Luiz Milão lá, minha esposa com medo se eu caía daquela escada, ela falou: contrate alguém. Eu falei para ela: se for para cair é melhor eu do que alguém que eu vou pagar, que senão eu tenho que ajudar a pagar as despesas médicas dessa pessoa. E eu, enquanto estava pintando a minha casa, pintor profissional que eu sou, fiquei uns 3 dias quase sem poder abrir e fechar a mão, de dor na mão, mas eu estava agradecendo a Deus pela casa que eu moro, pelo lugar que Ele me deu para mim viver. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós ficamos numa base missionária, e a gente comeu os 20 dias numa mesa daquelas mesas de ferro que dobra, igual aquelas mesas de bar, sabe? Todas as coisas que vêm para Jocum é doação, cama, sofá, geladeira, fogão, e nós comendo naquela mesa, e nós falamos: nós não vamos atrapalhar eles, o que eles nos derem vai ser bênção. E o lugar era gostoso, era um apartamento bom, mas eu não quis pedir, embora tivesse. Nós ficamos comendo em pratos de sobremesa pequenininho, eu tinha que comer a salada primeiro e depois a carne, o arroz e o feijão, porque era pequenininho o prato. Mas a gente comia com gratidão. Nós estamos num dos lugares mais belos do Brasil, olha que presente que Deus nos deu. Louvar e adorar o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo, e Ele tem abençoado a sua vida e a sua casa. Outra coisa que eu vejo nesse texto, que a produção, ela só é resultado de quem permanece em Cristo. Nós não somos chamados a produzir resultados para mostrar para as pessoas.
Nós não somos chamados para um sucesso aos olhos do entendimento da sociedade, mas nós somos chamados, todos nós, e devemos buscar frutificar para a glória de Cristo Jesus. Aqui, queridos, nesse ponto, a comunhão é essencial, é fundamental. Aqui nesse ponto, é você e Cristo Jesus e mais ninguém. Cristo precisa ser mais amado pelo marido do que ele ama a esposa. Cristo precisa ser mais amado pela esposa do que ela ama o marido. É a sua união pessoal com Cristo Jesus, permanecer nele. Você precisa ter uma atitude de cultivar essa comunhão. Quanto mais viva é a tua comunhão com Cristo, mais fruto vivo você vai gerar em Cristo Jesus. Produção de fruto requer compromisso disciplinado, de tempo, de esforço. Assim como nós vemos na agricultura, o Leandro explicou muito bem sobre isso na ministração dele, o solo, o sol, a chuva, o conhecimento especializado do cultivo, como que é a madeira que é cortada na poda, em que tempo ela é podada, em que ângulo é a poda, para que possa gerar mais fruto. Aí entra as características pessoais de cada um de nós. O Senhor é perito como podador, Ele vê cada ramo da figueira, da videira, e Ele vê como é preciso cortar, como é preciso fazer a poda. Deus, para podar você e eu, para cortar, para produzir mais fruto, Ele usa diversos métodos de poda. Ele vai mexer em áreas que você vai precisar sair da sua zona de conforto. Deus vai mexer em áreas que você acha que estava resolvido. A poda também ela serve para dizer que você precisa abrir mão de coisas boas, porque coisas muito melhores esperam por você, se você abrir mão das coisas boas. Você vai ter que cortar na carne algumas coisas, querido. Permanecer é uma palavra no grego chamado meno. E uma definição dessa palavra diz comunhão permanente em seu íntimo. Permanecer significa comunhão permanente em seu íntimo. Ninguém pode dar a porção de Cristo que só Ele pode entregar para você no secreto. Ninguém pode abastecer você no devocional. Não existe pastor ungido do YouTube que vai fazer você ter experiência pessoal com Cristo. Não existe autor de livro que vai fazer você ter experiência, se o seu coração e a sua mente não estiver voltada para Ele, para uma experiência pessoal com Ele. Entenda que a nossa comunhão pessoal com Cristo depende em primeiro lugar dEle, não de você. Mas Ele morreu por nós, Ele nos amou primeiro, Ele intercede por nós. Hebreus 7:25 diz: portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dEle. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Ele está intercedendo por você agora. Ele está intercedendo por essa igreja. Ele está intercedendo pela igreja brasileira. Ele olha para nós e diga: vai, continua, avança, abre mão dessas coisas, busca a minha presença, se santifica, vai para a palavra, vai para a oração, vai para o jejum, eu acredito em você. Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam. Uma busca faminta por Deus será respondida por alimento fresco da mesa do Pai. Você precisa ir nesse lugar. E esse relacionamento de permanecer depende do quanto nós somos fiéis e o quanto nós confiamos e o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Ele. A gente sempre fala do exemplo do casamento. Esse relacionamento de permanecer a longo prazo e crescer e o amor se tornar mais profundo, exige afeto, exige atenção, exige sacrifício, exige serviço.
Queridos, nós ficamos 30 dias convivendo como família. E eu tenho uma rotina aqui na igreja, que às vezes eu saio de casa de manhã, volto a almoçar em casa, volto de tarde trabalhar, volto tomar café às 6 horas da tarde, volto fazer mais um compromisso à noite, e volto de noite para casa. Às vezes eu vejo a minha família na hora do almoço, na hora de 6 horas e depois lá por 10 da noite. O relacionamento tem um nível de intimidade. Agora, quando se fica 30 dias, 10 horas dentro de um carro viajando, 20 dias dentro de um apartamento, todas as horas juntos, dá muitos conflitos. O pastor é pai, o pastor é marido e o pastor é homem igual a você. Você acha que não deu uns perrengues lá no apartamento, uns estresse na viagem? Quem de vocês que viaja com a família e não dá estresse? Levanta a mão. Porque nós precisamos dele. Eu não sou santo, eu sou pecador. Se eu não morrer todo dia, ele não nasce, ele não resplandece, a luz dele não brilha em mim. Eu não estou nesse púlpito porque eu sou melhor que você, mas eu estou nesse lugar porque se eu não estiver aqui, eu não vou poder cumprir aquilo que ele me escolheu para fazer. Não é uma questão de opção, é uma questão de submissão e obediência. Esse permanecer depende do quanto você está disposto a ser fiel e ser constante em confiar e obedecer a Ele. E Jesus, Ele te chama de amigo nesse texto. Ele diz para você e para mim: eu já não chamo vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigos. Amigo quer dizer amigo da corte, amigo do rei. Temos acesso diário a Ele. Eu pergunto para você, querido, por que nós desprezamos o acesso diário que nós temos a Cristo? Por que nós andamos distraídos quando Ele espera que nós falemos com Ele? Por que nós negligenciamos esse chamado de sermos amigos da corte? Por que nós desprezamos o convite dele para sentar na mesa? Quando ele te chama de amigo, ele quer que você leve ele para o teu trabalho. Ele quer que você confie o teu trabalho nas mãos dele. Quando ele te chama de amigo, ele quer que você confesse imediatamente quando você pecou. Não guarde o teu pecado para confessar amanhã, confesse agora. Imediatamente. Quando ele te chama de amigo, envolve você chamar ele para a mesa nas decisões que você toma na sua vida. Envolve um relacionamento participativo de Cristo nas tuas tarefas básicas. Isso é ter comunhão verdadeira. Permanecer em Cristo tem duas evidências claras nesse texto que nós lemos. A primeira evidência é que você vai produzir fruto. Essa é uma evidência. Não precisa você falar que você é crente. As pessoas verão Cristo na tua vida. Você vai frutificar. E a outra evidência é que Ele vai podar você. Ele vai cortar a árvore quando ainda ela está viva. E quando Ele corta, sangra. Quando Ele corta, o líquido escorre. Mas Ele corta para que você produza mais fruto. Nada pode impedir você de frutificar, nem a sua saúde, nem a sua idade pode impedir você de produzir fruto para a glória de Cristo. Outra evidência de quem permanece, de quem dá fruto, é uma vida de obediência. A desobediência interrompe a nossa comunicação. A desobediência, ela faz com que nós possamos perder o relacionamento e perder a capacidade e o poder de fazer a vontade dele em todas as coisas. João 15:10 fala: quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. De que forma nós estamos nos relacionando com o amor de Cristo quando nós obedecemos? Deixa eu te falar, querido,
É totalmente inútil você tentar viver para Cristo sem caminhar com o Espírito Santo na sua vida. Se o Espírito Santo não te pega, você vai querer obedecer e você sempre vai ser frustrado. É inútil você querer obedecer os mandamentos, obedecer a palavra dele, sem que o Espírito Santo pegue você todos os dias e constranja você com a santidade dele, e mostrando quem você é, e quanto pecador e quanto dependente você é dele. A obediência é resultado do amor verdadeiro. Nós não merecemos o amor e a bênção de Deus. Nós não merecemos o sacrifício dele na cruz. Nós somos como aquela criança que não fez nada para merecer o amor e o cuidado do pai, mas os pais fazem tudo pelos filhos. Abrem mão do seu conforto para comprar as coisas que os filhos precisam. Abrem mão do remédio para si, para comprar o remédio para o filho. Abrem mão do tempo para si, para levar o filho ver o jogo do Operário. Eu fui essa semana com o Benjamin. Fazia 15 ou 20, sei lá quantos anos eu não ia no jogo do Operário. E o Benjamin falou, vamos no jogo do Operário, pai. Vamos no jogo do Operário. Eu falei, filho, vai ter bastante palavrão e bastante cerveja lá. Já vai se preparando para isso. Porque lá tem os velhos barrigudos que tomam uma atrás da outra e falam só bênçãos para o jogador. Seu filho daquilo, seu abençoado, seu filho de não sei o que, sua não sei o que, e chamam o homem de mulher e todas aquelas coisas que vocês sabem. Mas o que a gente faz como um pai? Nós queremos trazer nos nossos filhos uma experiência de comunhão com eles. Nós queremos oferecer experiências que marquem a vida deles. E nós como pais, nós amamos cuidar dos nossos filhos. Obediência amorosa constrói o caráter e traz alegria ao coração dos pais. Quando os filhos nos obedecem é uma alegria, mas a obediência custa caro, queridos. Porque quando os filhos são novinhos, estão naquela fase primeira da infância, estão na fase de adolescência, é um desafio você fazer eles obedecer. Porque eles têm que deixar de lado as coisas que eles têm de planos próprios, para eles aprender que existem obrigações e tarefas que eles precisam fazer, que são essenciais para a vida deles, que quando nós podamos eles em coisas que eles não podem fazer, e que eles fazem com aquele jeito assim, né? Eu vou fazer, mas a gente está preservando eles de um mal maior, e nós estamos forjando o caráter deles. E quando Deus poda você, Ele age da mesma forma como um pai que não quer que você se perca no seu caminho, que você não adultere, que você não tenha um acidente de carro, que você não mate uma pessoa espiritualmente, que você se desvie do caminho. Quando Ele te poda, Ele está chamando você para perto. A obediência é resultado de amor. Quando nós amadurecemos, o amor, ele nos capacita a carregar o peso da nossa responsabilidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Talvez Deus está desafiando você há muito tempo a fazer coisas que você não tem coragem de fazer. Você precisa assumir o peso, a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. A obediência é resultado de amor, mesmo que essa obediência vai expor você a uma vergonha pública. Eu prefiro obedecer do que morrer em pecado. Eu prefiro obedecer do que desviar a minha vida do propósito que Deus planejou para mim. E o último ponto, queridos, amor é resultado de conhecer melhor a Cristo. Nós devemos nos esforçar em aprender mais sobre Jesus, porque Ele é o centro, Ele é o cerne, Ele é a base de toda a doutrina bíblica. Todas as áreas da nossa vida precisam estar envolvidas num relacionamento com Cristo. Você só vai vencer o pecado quando você estiver conectado a Ele, conhecendo Ele melhor. Você só vai orar de uma forma relevante quando você tiver palavras bíblicas na sua mente, no seu coração, que fluem da sua boca.
Você só vai ser generoso e vai ser menos idólatra do dinheiro quando você saber que Ele é a fonte de tudo que você precisa. E por mais que você se esforce, nada você faz sem Ele, nenhum real entra na tua carteira sem que Ele planeje esse real. Um dos objetivos da nossa salvação é desenvolver a nossa semelhança da imagem de Cristo na nossa vida. Um dos objetivos da nossa salvação é nós nos tornar maduros e desenvolver um relacionamento mais profundo com Ele. João 17:3 diz assim, João 17:3: e a vida eterna é esta, a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Não existe nada mais glorioso. Eu vi muitos lugares bonitos em Angra dos Reis. Eu vi uma cena eu contei num lugar de uma praia que eu fui, pelo menos tinha uns 22 iates, aqueles barcos chiques, talvez cada um deles valendo 2 milhões, não sei. Nada disso é mais importante, é mais relevante do que conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem é o nosso Salvador, que foi enviado para esse mundo. Precisamos ter um desejo ardente no nosso coração de ser conforme a semelhança de Cristo Jesus. O desejo do Pai para todos nós que somos filhos é que nós possamos nos transformar e sermos moldados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Isso é realizado, querido, quando você deixa o Espírito Santo pegar a sua vida de jeito, quando você deixa essa palavra, ela não ser somente um livro que você deixa no Salmo 23, no Salmo 91, aberto, mas quando essa palavra começa a fazer sentido na tua vida, e você começa a praticar o que está escrito aqui. Romanos 8:29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. O chamado de Deus nesses dias para nós é permanecer, é estar profundamente ligado a Cristo Jesus. Deus tem nos chamado para um processo de vida, de mergulhar, de aprofundar, de ter mais paixão, de ter mais amor por Ele, de priorizar Ele, de viver uma vida relevante de santidade que expresse a sua glória, através de pessoas mortas para si mesmo, pessoas que não lutam para ter uma reputação, mas elas lutam e dão a sua vida para que Cristo seja glorificado através delas. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Eu quero concluir com uma frase que eu anotei aqui. Feche os teus olhos, querido, depois nós queremos orar. Feche os teus olhos, coloque a sua vida diante dele. Comece a orar no lugar onde você está. Comece a colocar no seu coração o Espírito Santo passeia nesse lugar, nessa noite, procurando homens e mulheres quebrantados, homens e mulheres que querem se comprometer um pouco mais com Ele. A obediência
ela deve ser consequência do nosso amor ao Senhor. Obedecemos porque amamos a Ele. E quando não há amor nesse relacionamento, a obediência ela se torna punição, ela se torna um fardo e ela não gera vida. E o amor se manifesta por meio de um relacionamento. Quando conhecemos melhor a Cristo, mais nós expressamos que o amamos. Nós somos chamados a crescer num relacionamento. Quanto mais o amamos, mais vamos obedecer. Quanto mais obedecemos, mais vamos permanecer nele. Quanto mais permanecemos nele, mais frutificamos. E quanto mais fruto nós produzimos, mais vida abundante nós desfrutamos nessa terra. Mas algo que eu quero que você grave no seu coração é que tudo começa com a nossa dedicação pessoal de passar tempo de qualidade com o nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Tudo começa quando a nossa decisão é passar mais tempo de qualidade com o nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Eu convido você a orar. Eu convido você a colocar a sua vida diante do Espírito Santo. Nós vamos cantar uma canção.